Oi! Hoje eu vim te ensinar como que você vai higienizar a sua prótese do tipo protocolo. Agora que você finalizou essa etapa tão importante, estamos muito felizes por fazer parte disso, por participar dessa transformação, mas é muito importante você saber como você vai cuidar dessa prótese para manter ela por muito mais tempo. Então eu vou te explicar o que você precisa ter para ter uma boa higiene. Em primeiro lugar, a escova de dente. Para esse tipo de prótese, nós recomendamos que seja utilizada uma escova com a cabeça pequena, as cerdas todas do mesmo tamanho e as cerdas sempre dar preferência para extra macia. Assim como nos dentes, isso é importante para a gente conseguir manter a lisura, o brilho da tua prótese. Então, muito importante a escova sempre ser extremamente macia. Tem algumas marcas que a gente costuma indicar, como essa daqui, por exemplo, que é a Curaprox, mas também hoje no mercado existem várias marcas similares que também correspondem com essas características e fazem muito bem o seu papel. Em relação à pasta de dente, eu costumo sempre indicar Colgate Total 12 ou pastas de dente dessas branquinhas que não tem nenhum outro aspecto, né, de clareadores e tudo mais. Então sempre dá preferência para pastas brancas e pastas que não prometem clarear. Essas pastas milagrosas, whitening e tudo mais, fazem a prótese perder o brilho porque elas têm muito abrasivo na estrutura, então a gente não recomenda esse tipo de pasta. Para alguns pacientes, a gente também vai recomendar o uso do fio dental. Como que funciona o uso do fio dental para esse tipo de prótese? É um pouco diferente de como a gente utiliza nos dentes, porque esse tipo de prótese não permite que você passe o fio dental entre os dentes. Então o fio dental vai ser entre a prótese e a gengiva, entre os implantes, para que a gente possa tirar a placa bacteriana que vai ficar ali. Geralmente esse tipo de prótese não fica o acúmulo de pedaços de alimento, mas placa bacteriana, da mesma forma que entre os dentes vai acumular, também vai acumular na superfície dessa prótese. Então, para isso, a gente recomenda o uso do passa-fio, que é o mesmo que se utiliza quando usa aparelho ortodôntico. Isso a gente encontra em qualquer farmácia. Ele vem numa caixinha assim com várias unidades, mas ele também pode ser reutilizado por alguns dias. E também existe um que já vem pronto, que é o Super Floss da Oral-B. Acredito que já existem outras marcas também, mas esse é o mais comum. Então, com o passa-fio, a gente pega um pedaço do fio dental e você vai passar o fio dental. É como se fosse passar no buraquinho de uma agulha. Passa o fio dental no meio dele e você vai ter isso aqui. Na prótese, quando ela tá na tua boca, você vai usar isso como um guia para atravessar a prótese entre os implantes, para passar até o outro lado e fazer esse movimento assim, de ir pro ladinho, passar do ladinho do implante para tirar o acúmulo de placa que pode ter ali. Além do fio dental e da escova de dentes, a gente também tem disponível nas farmácias e mercado escovas interdentais, que também é a mesma que se utiliza no aparelho ortodôntico. Então tem desde esses modelos aqui que vem só a escovinha, como também esses aqui, que de um lado é a escova pequenininha e do outro é aquelas unitufos que a gente chama, que são escovas um pouquinho maiores. Como que funciona a utilização dessas escovas? Então, da mesma forma que o fio dental, você vai passar ela nos espacinhos aqui entre os pinos e, de novo, nessa superfície entre a prótese e a gengiva para remover o excesso de placa bacteriana que vai ter nessas regiões aqui. Essas escovas também tem algumas que já vêm com refil e tem algumas que você consegue comprar o refil separado, que vem várias escovinhas, também é de várias utilizações, não é descartável no primeiro uso. Então você consegue também ter uma boa higiene. Ela consegue ser passada tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, para que você tenha uma boa higiene dessa prótese. E algo muito importante que os pacientes geralmente esquecem de higienizar, dão mais atenção para essa parte de fora da prótese e esquecem da parte de dentro. Então, tanto para a prótese superior quanto a inferior, é muito importante passar a escova nessa parte de dentro. Tanto essas escovas aqui, essas unitufos, né, que eu mostrei, que ela vem junto com a interdental, e também existem separadas dessa daqui para vender, mas geralmente eu recomendo usar a mesma escova que vai usar pro dente, que é aquela escova macia das cerdas iguais, passar ela nesse sentido aqui por dentro. Quando essa prótese estiver na parte de baixo, da mesma forma, você vai passar ela por aqui, até você sentir que ela tá encostando na sua gengiva, porque o objetivo é limpar não somente a superfície da prótese, mas aquela interface entre a prótese e a gengiva. E por último, mas não menos importante, a gente tem os irrigadores orais. Como marca comercial mais conhecida
existe o Waterpik, mas existem várias outras marcas similares, tanto na internet, a gente também sempre tem disponível para vender aqui na clínica. E é uma alternativa muito legal, principalmente para os pacientes que não têm tanta coordenação motora. Geralmente a gente indica para todos a utilização no início, até se adaptarem aos outros modos de higienização, mas para pacientes mais idosos, por exemplo, é uma alternativa muito interessante. A maioria dos pacientes utiliza no banho, porque é um jatinho que vai espirrar água, com um pouquinho de pressão, então geralmente ele molha um pouquinho. Então os pacientes costumam deixar um espelhinho dentro do box e usar isso aqui no banho. Da mesma forma que as outras formas de higiene, você vai passar, né, vai direcionar o jato entre a prótese e a gengiva. Esse irrigador aqui, por exemplo, que a gente tem na clínica, ele tem várias dessas pontinhas, não existe só esse modelo. Então aqui, ó, tem várias outras opções e isso vai muito depois de como o paciente vai se adaptar melhor a utilizar. Então, geralmente eles vêm com pelo menos 2 opções de pontas para que o paciente veja qual que ele se adapta melhor, qual que entra melhor nos espaços. Então, isso vai depender muito, né, do tipo do paciente, da idade do paciente, da forma como o paciente já está acostumado a utilizar e até mesmo, né, de fatores como a gengiva, a posição da prótese, a posição dos implantes. Isso também influencia muito no tipo de higiene que o paciente vai ter. Mas os irrigadores orais são uma forma extremamente valiosa e acho que uma das melhores também para realizar esse tipo de higiene. O modelo de irrigador oral que geralmente a gente tem aqui na clínica é esse daqui, que ele vem com um reservatório de água aqui atrás, então aqui o paciente vai colocar água. Tem pacientes que até colocam um pouquinho de enxaguante bucal ou alguma coisa nesse sentido para dar um gostinho diferente. E aqui você tem, né, os botõezinhos onde você vai ligar, vai mudar o modo. Então ele tem o suave, tem o pulsante, então aqui você consegue regular de acordo com o que você acha que é mais eficiente para o seu caso. Esse daqui também, ele é recarregável, então ele vem um carregadorzinho, ele é a bateria. Existem na internet alguns que são a pilha, tem esses de bateria, tem uns que são de tomada mesmo, que daí você não pode usar dentro do chuveiro, mas existem vários modelos na internet, de todos os tamanhos, formatos e preços também, então eu tenho certeza que você vai encontrar algum que está ao seu alcance que isso vai te auxiliar muito a ter uma boa higiene. Eu expliquei nesse vídeo todas as formas que a gente tem disponível hoje no mercado para que a gente consiga ter uma boa higiene desse tipo de prótese. Mas é claro que você, como paciente, não precisa se adaptar a todas elas. Geralmente os pacientes vão testando algumas delas para ver qual se adapta melhor à sua realidade. Então não é necessário, por exemplo, você comprar tudo isso e você ter tudo isso disponível sempre, porque eu tenho certeza que você não vai ficar tanto tempo higienizando, né? Passar horas ali higienizando. Então a intenção é tornar essa higiene mais eficiente e mais prática. Por isso existem tantas opções. Mas você precisa também encontrar qual é a melhor forma, é a forma com que você vai se adaptar melhor a isso. E é claro que se você ainda ficou com alguma dúvida sobre como higienizar a sua prótese, fique à vontade para mandar aqui nesse número para as meninas, que a gente vai estar sempre em contato com você para poder te ajudar.